Olá, minhas alunas, meus alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Origema, de Ciências da Natureza, do 10º ano. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita de hoje, gostaria de vos deixar uma dica. Protejam-se sempre. Usem a máscara contra o SARS-CoV-2. Como já vos disse, vamos ao sumário de hoje, da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o nosso sumário é evolução biológica ou celular. O que é que nos diz o nosso sumário de hoje? Evolução biológica ou celular? Vamos aprender durante a nossa aula de hoje como teriam evoluído as primeiras formas de vida até chegarem à célula propriamente dita. Este é o epicentro ou o objetivo da nossa aula de hoje, evolução biológica. Quanto aos objetivos, explicar a evolução dos primeiros seres vivos, heterotróficos, anaeróbios. Estes objetivos, explicar a evolução dos seres vivos heterotróficos anaeróbios, isto quer nos dizer, vocês vão hoje conhecer o que é. Desde que formou os primeiros heterotróficos, que são anaeróbios, na ausência de oxigênio, como estes heterotróficos evoluíram, para heterotróficos mais complexos na presença do oxigênio. Está bem? Neste contexto é que está a nossa aula de hoje, que é a evolução biológica. Como teriam evoluído estes primeiros seres vivos até chegarem aos seres vivos mais complexos. Recapitulação da aula anterior. Nós, na aula anterior, aprendemos a descrição da experiência de Sidney Fox, justificação da conclusão chegada por Sidney Fox com o seu experimento. Todos nós sabemos, na aula anterior, nós falamos da experiência de Fox, assim, mas qual é a experiência? Eu tinha-vos dito a experiência no que se concerne, baseada na formação dos polímeros. O que são polímeros, todos nós já o sabemos, são moléculas orgânicas complexas. E a experiência de Fox baseou-se nessa essência. Como teriam formado essas moléculas, segundo as hipóteses de Oparin e Eldon. Todos nós sabemos, fazendo uma breve recapitulação, Fox fez a experiência dos aminoácidos, onde, de uma forma geral, estes aminoácidos tiveram uma ligação enorme, e essa ligação da cadeia dos aminoácidos é que estariam na formação dos polímeros. Os aminoácidos, nós sabemos, são os monómeros, são compostos orgânicos simples, evoluíram-se para os compostos orgânicos mais complexos, que são os polímeros. Então, a experiência de Fox baseou-se principalmente neste contexto. Isto é que nós aprendemos na aula anterior. Agora, hoje, volto a repetir, vamos dar a continuidade da nossa aula, falar da evolução biológica. Como teriam evoluído as primeiras formas de vida até chegarem à vida propriamente dita, que é a célula. Como podemos constatar, os primeiros seres vivos heterotróficos eram muito simples e, portanto, só poderiam ser as bactérias. À medida que o número dos heterotróficos ia aumentando nos oceanos primitivos, terá também aumentando a competição pelos nutrientes presentes no meio. E que a determinada altura, os alimentos começaram a escassear-se. Isto é, já não chegava para satisfazer as necessidades alimentares das bactérias. Esta foi a primeira crise energética no planeta. Todos nós sabíamos que, antigamente, depois que teriam formado as bactérias, que nós os chamamos de prebiontes ou protobiontes, ou então pré-células, porque na altura não existia a célula, e essas bactérias, geralmente, para
a sua sobrevivência nos oceanos dependiam do caldo ou sopa primitiva. O que significa caldo ou sopa primitiva? As substâncias orgânicas que existiam no oceano primitivo. E o que aconteceu? Foram multiplicando e, ao multiplicaram-se, aumentaram-se de números e já, o que aconteceu? O alimento que lá existia nos oceanos primitivos já não alcançava. Não alcançando, chegou a crise energética. E precisamente nessa crise energética é que deu início ao primeiro passo de evolução biológica. A competição pelos alimentos foi se tornando cada vez mais acentuado, levando ao aparecimento da clorofila em algumas dessas bactérias. Essas bactérias tinham a capacidade de produzir as suas próprias substâncias orgânicas, que tinham necessidade na alimentação, mas realizavam a fotossíntese não acompanhado da libertação de oxigênio. Eram seres autotróficos anaeróbios. Exemplo, bactérias sulfurosas. Como eu tinha dito, quando os heterotróficos aumentaram, devido à sua multiplicação, porque eram bactérias, já os nutrientes que lá existiam nos oceanos já não dava para todo. E dali começou a competição entre eles. E esta competição levou o quê? À escassez de nutrientes. E esta escassez de nutrientes fez com que iniciou a crise energética para esses seres vivos, ou para essas primeiras formas de vida. E o que aconteceu? Fez com que, ao longo do tempo, os mesmos, tendo essa competitividade alimentar nos oceanos, no mundo onde estavam inseridos, que era o mundo aquoso dos oceanos, então essa competitividade fez com que muitos resistiram e outros desistiram, então morreram, desapareceram. Os que resistiram a essa crise energética evoluíram para os autotróficos. Já eram um pouquinho mais complexos do que os que existiam, porque os que existiam não conseguiram resistir a essa competitividade alimentar nos oceanos. Então fez com que, o que aconteceu? Os primeiros não resistiram, foram eliminados. E os que resistiram evoluíram para os mais complexos. Já eram heterotróficos, autotróficos, capazes de sustentar-se no que existia nos oceanos nessa altura. De seguida, surgiram os seres vivos que realizavam fotossíntese, libertando oxigênio e consumindo o dióxido de carbono. Eram seres autotróficos aeróbios, algas azuis. Como eu tinha vos dito, os que resistiram evoluíram para os autotróficos e estes autotróficos já eram mais complexos. Por que eram mais complexos? Porque resistiram a essa competitividade alimentar, essa crise energética alimentar, já eram capazes de produzir os seus próprios alimentos. Daí é que surgiu a fotossíntese. E esses autotróficos eram considerados como já não eram bactérias. Deixaram de ser bactérias, passaram a ser o quê? Algas azuis. O quê? Essas algas azuis libertavam oxigênio em quantidade para a atmosfera. A grande quantidade de oxigênio livre na atmosfera permitiu que alguns seres vivos desenvolveram um novo processo e mais eficaz de obtenção de energia, a respiração, aparecendo assim novos seres vivos heterotróficos. Os seres vivos heterotróficos aeróbios, totalmente dependentes dos seres vivos autotróficos. Como eu tinha vos dito, as algas azuis são considerados como seres autotróficos. E essas algas azuis eram responsáveis porque absorviam todo o CO2 nos oceanos e libertavam o oxigênio para a atmosfera. Fazendo esse papel, daí o quê? Veio a surgir novos heterotróficos mais
complexos. Mas esses heterotróficos mais complexos adaptaram com a nova realidade. Qual foi essa nova realidade? O aparecimento do quê? Do oxigênio. E quem foi o responsável por aparecimento do oxigênio na altura? São estas algas azuis, que absorviam todo o CO2 e libertavam o oxigênio. Absorvendo todo o CO2, libertando o oxigênio, obviamente, os heterotróficos que teriam resistido a essa crise energética, foram evoluindo por heterotróficos mais complexos. E o que aconteceu? Evoluindo por heterotróficos mais complexos, porque já se adaptavam a uma outra forma de obtenção de energia, que é através da respiração aeróbia, na presença do oxigênio. A grande quantidade de energia disponível tornou possível o aumento da complexidade, diferenciação dos seres vivos unicelulares, originando seres vivos multicelulares ou pluricelulares. Mais tarde, formando-se a camada de ozono, que passou a proteger a Terra. E os seres vivos contra os raios ultravioletas, deu-se a saída dos seres vivos da água e a expansão por toda a superfície terrestre. Isto é, deu-se a explosão biológica. Como todos nós sabemos, depois da existência do oxigênio, da oxigenação na atmosfera, obviamente, estes heterotróficos adaptaram a uma nova forma de obtenção de energia, como eu tinha vos dito, através da respiração, foram evoluindo para seres unicelulares e seres pluricelulares. E o que aconteceu? Aconteceu com que os mesmos adaptaram-se ao meio onde estavam inseridos. O quê? Porque na altura, depois da formação da atmosfera, depois da libertação do oxigênio através das algas azuis, veio-se a formar o quê? A camada de ozono. Formando-se a camada de ozono, obviamente, a Terra, o nosso planeta já estava, obviamente, já estava praticamente conservada quanto aos aspectos externos físicos. Essa conservação levou com quê? Levou com que os seres que lá existiam nos oceanos deixaram os oceanos e conquistaram o meio terrestre. Conquistando o meio terrestre, aí surgiu o quê? A multicelularidade. Seres com vários tipos de células e também seres mais complexos. E dessa forma é que deu toda essa evolução, desde as primeiras formas de vida até a conquista da Terra propriamente dita. Agora, para explicar-vos isso de uma forma mais resumida, uma síntese, gostaria que observassem um esquema quanto a essa evolução. Como podemos constatar, este esquema que vocês estão a ver ali na tela é um esquema igualzinho que eu acabei de explicar há bocado, só que está de uma forma mais resumida e mais explícita, acho eu. Espero que todos vós compreendam. Como podemos constatar aqui, na evolução biológica, os primeiros seres vivos eram heterotróficos, eram consideradas como bactérias, Eram bactérias simples, heterotróficos, e dependiam dos nutrientes que existiam nos oceanos, ou então do caldo primitivo. O que aconteceu com estes primeiros heterotróficos? Foram multiplicando, tiveram uma multiplicação rápida, e essa multiplicação rápida fez com que houve aumento dos mesmos no meio aquoso, que é nos oceanos. Então, este aumento dessas bactérias ou heterotróficos fez com que houve uma competição a nível da alimentação. Por quê? Por que houve essa competição? Porque eles eram muitos e os alimentos, as substâncias orgânicas que existiam nos oceanos
não alcançava para todo mundo. E o que aconteceu? Daí iniciou a crise, aliás, daí iniciou, como posso dizer, escassez de alimentos. Esta escassez de alimento levou com que haja competição entre os mesmos. Mas competição de que maneira? Todos dependiam dessas substâncias orgânicas que existiam nos oceanos, então houve essa competitividade alimentar. Havendo essa competitividade alimentar, então entrou uma crise energética. Por que entraram numa crise energética? Porque essas primeiras formas de vida, dependiam das substâncias orgânicas existentes no meio aquoso, nos oceanos, para a sua sobrevivência. Havendo escassez dessas substâncias, então, obviamente, que uns resistiram a essa escassez, a essa crise, e outros não resistiram, desapareceram. Os que resistiram evoluíram. Depois evoluíram e daí surgiu as células autotróficas. Essas células autotróficas eram responsáveis, os primeiros seres vivos autotróficos eram responsáveis por quê? Eram algas azuis, eram responsáveis por quê? Por absorção do CO2 nos oceanos e libertação do oxigênio para a atmosfera. Então, graças a esses primeiros autotróficos, que eram algas azuis, que fez com que os primeiros heterotróficos evoluíram. Houve uma evolução. Né, dos primeiros heterotróficos, graças ao quê? Ao aparecimento das algas azuis, né? Das algas azuis que absorviam todo o CO2 dos oceanos e libertavam o oxigênio. Daí, o que surgiu? Uma certa altura, para continuarmos, veio existir o quê? Uma respiração aeróbica. A respiração aeróbica surgiu o quê? Graças à libertação do oxigênio das algas azuis, que eram os primeiros autotróficos. Então, essas algas azuis eram responsáveis por absorção do CO2 nos oceanos e libertação do oxigênio para a atmosfera. E daí, o que aconteceu? Como nós podemos constatar aqui, com a ajuda das matérias orgânicas que lá existiam, vieram surgir novos heterotróficos que eram mais complexos. Esses novos heterotróficos adaptaram-se a essa nova realidade, que é a respiração aeróbica. Porque os primeiros heterotróficos eram anaeróbicos. O que eram anaeróbicos? Eram bactérias. E estes são aeróbicos, porque eram mais complexos. Evoluíram para um sistema mais complexo. E o que aconteceu? Depois que as algas bombardeavam, libertavam oxigenação para a atmosfera, oxigênio para a atmosfera, então formou-se a camada de ozono. Ao formar a camada de ozono, automaticamente a Terra estava protegida dos raios ultravioletas, como podemos constatar aqui. Depois da respiração aeróbica, veio a formar a camada de ozono. A camada de ozono era importante porque protegia o planeta dos raios ultravioleta. E quando surgiu a camada de ozono, os novos heterotróficos tiveram essa evolução para unicelulares e multicelulares. Esta evolução para unicelulares e multicelulares, daí é que veio o quê? O aumento da complexidade desses seres vivos. Este aumento da complexidade, porque haviam os multicelulares e unicelulares, e o que levou consigo? Esses seres abandonaram o mar e conquistaram a via terrestre, ou então o lado terrestre. E daí houve essa expansão biológica. E essa expansão biológica é que fez com que
existisse a vida na Terra propriamente dita. Mas, segundo os cientistas, a vida teve início na água, evoluiu e depois conquistou a Terra. E da Terra é que depois desenvolveu-se, uns adaptaram-se ao meio dos oceanos e outros adaptaram-se ao meio terrestre, que hoje podemos constatar tanto a vida na Terra como na água ou nos oceanos. Então, esse esquema é para vos dizer, ou então para levar-vos a entender como teriam evoluído essas bactérias, que são os primeiros heterotróficos, até aos novos heterotróficos que eram mais complexos, porque os antigos sobreviviam numa condição anaeróbica, não existia oxigênio, e os novos, são mais complexos, surgiram já numa condição muito mais complexa, quando existia oxigenação no nosso planeta. Então, é um esquema que eu fiz para que vocês possam entender melhor toda essa evolução. Como sabemos, agora vamos ao exercício da nossa aula de hoje. O nosso exercício, temos duas perguntas. A primeira, por que se atribuiu à célula autotrófica a manutenção da vida na Terra? E a segunda pergunta, como eram os primeiros seres vivos? Como podemos constatar, são dois exercícios. Gostaria que o observassem e tenham uma resposta mais desejável possível. Vou aguardar-vos por uns 1 ou 2 minutos. Minhas alunas, meus alunos, estou de volta para, em conjunto, resolvermos a resposta do exercício que eu vos passei há bocado. Qual seria a resposta do nosso exercício? Por que se atribuiu à célula autotrófica a manutenção da vida na Terra? A resposta é: as células autotróficas tinham capacidade fotossintética. Devido a essa capacidade, elas conseguiram produzir oxigênio através do vapor de água que continha na atmosfera. Essa é a resposta correta da primeira pergunta.
Vamos para a segunda. Como eram os primeiros seres vivos? Os primeiros seres vivos eram provavelmente muito simples, como eu tinha vos dito na aula, bactérias, né? Nesse caso, assemelhavam-se aos procariontes atuais, seres unicelulares de estruturas mais simples, com material genético livre no citoplasma, sem um núcleo individualizado. Obviamente, todos nós sabemos, qualquer ser vivo sem um núcleo individualizado são considerados de prebiontes ou bactérias, porque não são complexos. Se tivessem um núcleo individualizado, seriam os mais complexos. Mas não o tendo individualizado, significa que são seres vivos simples e eram considerados como bactérias. Acabamos agora de corrigir o nosso exercício. Eram 2 perguntas. Estas é que são corretas. Espero também que vocês o tenham como está aqui na tela. Agora, queria vos deixar com um trabalho para casa. Esse trabalho para casa, vou analisando e depois terão também, obviamente, durante a aula, vocês entenderam muitas coisas, com a ajuda dos pais ou dos vossos professores, conseguirão realizar ou então formatar a resposta do TPC. O TPC que nós temos para hoje é como se alimentavam os primeiros seres vivos. Depois do TPC, que eu já tinha vos dito, já vos passei o TPC para resolverem, agora vamos ao síntese, ao resumo do que foi o nosso aprendizado da aula de hoje. Todos nós sabemos que o foco da nossa aula de hoje é a evolução biológica ou celular. Como tinha-vos dito, como é que nós hoje, durante toda essa aula, nós aprendemos como teriam evoluído essas primeiras formas de vida, que são as bactérias, até chegarem à célula propriamente dita. Porque depois que chegarem à célula, que os seres vivos conquistaram o meio terrestre. Então, a evolução biológica é a evolução da vida, propriamente dita no nosso planeta. Sabe-se que já estamos praticamente no término da nossa aula de hoje, no programa Aprender, Estudar em Casa. Espero que gostaram muito. Até a próxima oportunidade.